Olá, igreja! Tudo bem com vocês? Que bom, muito bom estar aqui com vocês novamente e poder essa oportunidade de poder compartilhar a palavra do nosso Deus. Estou muito feliz de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Você ora comigo? Vamos orar antes da gente ler o versículo, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque a tua palavra vem para trazer luz aos nossos corações, ela vem para nos discipular, nos ensinar, nos discernir. Eu peço que a tua palavra, Deus, venha com todas essas coisas ao nosso coração hoje. Venha nos ensinar, venha nos discernir, venha nos moldar, Pai. Muito obrigado. Faça-se presente aqui, que o teu Espírito esteja agindo em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós estamos no circuito bíblico. Essa semana é a semana 36 do circuito bíblico. E como a gente tem feito, a gente tem estudado o versículo da semana anterior, agora nos estudos de quarta-feira, tá bom? Então, eu quero que você acompanhe comigo o circuito bíblico da semana 35. A gente está estudando dois livros aí, é o livro de Jó e o livro de Isaías. E eu gostaria de compartilhar vários trechos do livro de Jó. A gente vai estudar vários trechinhos aí do livro de Jó. Então, fica com a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando comigo. A gente vai ler, depois a gente vai voltar e a gente vai conversar sobre a dinâmica desse livro, tá bom? Antes de falar um pouco de Jó, eu quero que você leia comigo. Jó, capítulo 21, do versículo 7 ao versículo 15. Jó, capítulo 21, do versículo 7 ao versículo 15. O Jó vai falar assim, ó. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam seu poder? Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Seus lares estão seguros e livres de medo. A vara de Deus não vem os ferir. Seus touros nunca deixam de procriar, suas vacas dão cria e não abortam. Eles soltam seus filhos como um rebanho e seus pequeninos põem-se a dançar. Cantam acompanhando a música, o tamborim, a harpa, alegram-se ao som da flauta e passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem a eles a Deus, deixe-nos, não queremos conhecer os seus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem nos dá orar a ele? Então, esse é a fala de Jó. Ele vai continuar até o final do capítulo questionando por que o ímpio é abençoado. E depois a gente vai ler o capítulo 22. O capítulo 22 é uma resposta, um discurso que o amigo de Jó dá para ele depois que ele fala tudo isso. Eu quero que a gente leia do versículo 2 até o versículo 10. Então, a gente vai agora para o capítulo 22 de Jó, do versículo 2 ao versículo 10, que diz assim, é o Elifaz, um amigo de Jó, respondendo. Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele repreende e lhe faz acusações. Não é grande a sua maldade? Não são infindos os seus pecados? Sem motivo, você exigia penhor dos seus irmãos, você despojava as roupas você despojava das roupas que quase nenhum tinha. Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto. Sendo você poderoso, dono de terras, delas vivendo e honrando diante de todos, você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. Por isso, está cercado de armadilhas e perigos repentinos lhe apavoram. E aí o amigo de Jó, ele vai continuar acusando Jó. Vários versículos aí para baixo, ele vai continuar nessa retórica. E aí ele vai terminar assim. Quero que você pule lá para o versículo 21 ao versículo 26, que diz assim. Ainda é Elifaz falando. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, a prosperidade virá a você. Aceite as instruções que vêm da sua boca e põe no coração as suas palavras. Se você voltar-se ao Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó suas pepitas de ouro, ouro puro de Ofir às rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro. Será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. Então é o seguinte, irmãos, uma introduçãozinha aí sobre o livro de Jó. Jó é um dos livros poéticos da Bíblia. É essa masterpiece de várias poesias hebraicas, muito lindo. A gente tem Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares, são todos livros poéticos. Só que, apesar de ser um livro poético, Jó realmente foi uma pessoa que viveu.
Existem outros livros da Bíblia que citam Jó. Foi uma pessoa realmente que viveu. Ele foi esse homem rico, em todos os sentidos, físico, emocional, espiritual. E, com a permissão de Deus, ele é acometido de várias calamidades. E ele acaba perdendo tudo, inclusive a própria saúde. E no meio dessa tempestade de acontecimento da vida de Jó, a Bíblia vai relatar para a gente esses diálogos que Jó tem com Deus e com seus amigos. E a grande pergunta nesses diálogos, o conteúdo aí das questões é a justiça de Deus. A grande pergunta do livro é: por que que o justo sofre? Você viu aí Jó questionando o porquê que o injusto não está sofrendo. E aí os amigos de Jó, eles vêm visitá-lo. Jó tem vários amigos aí, durante o livro de Jó, você vai ver, tem 3 ou 4 amigos deles que vêm conversar com ele. E eles vêm com o coração genuíno, eles querem realmente consolar Jó. Então eles choram com Jó por alguns dias, eles não falam muito, e depois eles começam essa conversa. E eles vão tentar, né, trazer explicações, interpelar e explicar o porquê dessa tragédia que está acontecendo na vida dele. Só que o problema é que na cabeça dos amigos de Jó, o que ele estava vivendo era consequência de pecado. Deus estava trazendo justiça sobre a vida dele. Na cabeça dos amigos de Jó, não tem como o justo sofrer tanta calamidade do jeito que Jó estava sofrendo. Então, durante todo o livro, você vai ver eles interpelando, questionando, trazendo conselhos para Jó, mas baseado nesse pressuposto, de que as coisas ruins aconteceram com ele como consequência do pecado. E aí eles vão tentar encontrar alguma causa aí para o sofrimento e ainda vão buscar reerguer Jó através de conselhos religiosos e legalistas. Se você ler o livro todo, do começo ao fim, você vai perceber essa dinâmica, onde Jó vai ter um grande discurso, ele vai se lamentar, ele vai perguntar, ele vai questionar essa questão da justiça, e aí depois os amigos vão vir e vão dar uma resposta, um conselho e tudo. E um dos primeiros amigos de Jó a falar é o Elifaz, é esse que a gente leu aí antes. Durante todo o livro ele vai dar 3 grandes discursos aí para Jó. E quando você lê os discursos dos amigos de Jó, você consegue perceber um pouco da personalidade de cada um. E ele era esse amigo legalista, que lembra o fariseu, que conhecia muito de Deus, e os discursos deles é cheio de verdades absolutas a respeito de Deus, colocando Deus como esse ser soberano, como esse ser super justo, e que não existe ninguém justo a não ser Deus. Se a gente voltar lá no versículo 12 do capítulo 22, que a gente leu, ele diz assim: não está Deus nas alturas dos céus, em que alturas são as estrelas mais distantes? Então ele está sempre elevando Deus a essa posição. Só que apesar de discorrer da soberania de Deus dessa forma, colocando Deus assim com essa firmeza nos discursos dele, o grande problema de Elifaz é que, ao invés de consolar Jó, ele acusa Jó de coisas que Jó nem cometeu. É como se ele não conseguisse resolver na cabeça dele esse problema de um justo estar sofrendo. E a única coisa que faz sentido para ele é que Jó está sofrendo porque ele cometeu pecado. E daí ele começa a acusar Jó. Vamos voltar lá, do versículo 5 ao 10 do capítulo 22, Elifaz falando. Ele fala o seguinte: você mandou embora de mãos vazias a viúva e quebrou a força dos órfãos. Esse é o versículo 9. Versículo 10. Por isso está cercado de armadilha e perigos repentinos o apavoram. Então ele começa a acusar Jó. Ele não consegue consolar Jó, mesmo falando de Deus com tanta propriedade. O outro problema grande de Elifaz é que ele interpreta o relacionamento com Deus como se fosse uma moeda de troca. Jó, você precisa fazer isso porque aí Deus vai fazer isso para você. Se você for inocente, as coisas boas vão te acontecer, mas se você pecar, as coisas ruins vão te sobrevir. E aí ele acaba aconselhando Jó: você precisa praticar justiça. O único jeito que tem é praticar justiça, que as coisas boas vão acontecer para você. O problema disso é que no começo do livro, apesar dos amigos de Jó não ter acesso a essa informação, a gente tem. No começo do livro, a Bíblia já deixa clara de que Jó era um homem justo. E que as tragédias que estavam acontecendo com ele, não estavam acontecendo com ele porque Deus estava causando para corrigir ou para punir Jó. E sim, elas foram permitidas por Deus. Então a gente vai voltar lá no comecinho do livro, Jó, capítulo 1, versículo 8, diz assim: disse então o Senhor a Satanás. Essa era uma conversa que Deus estava tendo aí com Satanás. Reparou no meu servo Jó?
Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Isso aí é Deus falando de Jó. Olha o report, né, que Deus fala de Jó. E lá no 22 do capítulo 1, vai terminar assim: em tudo, mesmo depois que Jó passou por todas as calamidades, ele perdeu os filhos, ele ficou doente, ele perdeu as riquezas. A Bíblia fala assim: em tudo isso Jó não pecou, em nada culpou a Deus. Então, toda essa acusação que ele traz não faz sentido. Não era esse o motivo do sofrimento, né? E agora, trazendo isso para a nossa vida prática, irmãos, quantas vezes a gente não interpreta a vida dessa mesma maneira, da mesma forma que os amigos de Jó interpretaram? Se eu faço as tempestades que vêm na minha vida, se eu faço algo de errado, vem tempestade. É a famosa, a gente tem esse famoso clichê, né? O que eu fiz de errado para poder merecer? A gente sempre se pergunta isso. Onde foi que eu errei? E é muito comum a gente ouvir isso de pessoa que está sofrendo, né? E apesar de Deus já ter respondido essa pergunta lá atrás, no livro de Jó, na nossa caminhada, muitas vezes a gente interpreta o nosso relacionamento com Deus e a gente se torna religioso e legalista, como os amigos de Jó. E às vezes, sem perceber, a gente baseia o nosso relacionamento com Deus com essa concepção de que se eu me comporto bem, as coisas boas vão me acontecer, eu vou ter bênção. E se eu peco e desobedeço a Deus, vou viver tragédia atrás de tragédia. O problema dessa mentalidade é que se você acredita que as coisas ruins acontecem porque você pecou, a lógica também vai para o outro lado. Você vai interpretar que as coisas boas que acontecem com você é porque você mereceu, porque você é bonzinho. E aí esse é o problema do Elifaz e de todos os Elifazes por aí. É que você pensa, se as coisas boas que me aconteceram, aconteceu porque eu sou bom e eu mereci. E aí a gente acaba se intitulando e se vendo digno de viver muitas coisas que a gente não é digno. E esse pensamento é perigoso. Quantas pessoas já não perderam a fé porque passaram por algum tipo de sofrimento que elas julgavam não ser merecedoras, que elas julgavam ser justas e não merecedoras de passar por aquele sofrimento, e essas pessoas acabam culpando Deus por Deus não ter sido justo e elas perdem a fé. Só que o problema é que a equação da justiça nessa linha de pensamento, ela nunca se resolve. E é por isso que o livro de Jó é um dos livros mais antigos. Deus já queria deixar bem claro que o problema do sofrimento não se resolve assim. Hoje, graças a Jesus, nós aprendemos que nós já fomos justificados. E a gente não precisa entender os acontecimentos, as circunstâncias negativas que acontecem na nossa vida como castigo e correção de Deus. E sim uma oportunidade para que a gente possa ser aprovado, que a gente possa crescer na nossa fé. O sofrimento muitas vezes vem expor a nossa vida e nos trazer vulneráveis diante de Deus. Lá em Romanos, capítulo 5, do versículo 3 e 4, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, o sofrimento nas nossas vidas, ele é para produzir isso, ele não é castigo. Jesus é o nosso grande exemplo de que o justo sofre, de que sofrimento não é só para o ímpio. Jesus foi o mais justo de todos os homens e passou por vários sofrimentos. Ele foi humilhado, ele foi morto da pior forma com que um ser humano pode ser morto. E ele mesmo nos ensinou que o sofrimento faz parte da vida do cristão. Então, se a gente lê o livro de Jó, a gente vai entender que Deus permite sim que o justo viva o sofrimento, com esse objetivo de que ele possa ver e chegar no fim de si mesmo. Porque é só quando a gente chega no fim de nós mesmos que a gente é capaz de ver Deus. E mais para o final do capítulo, do livro de Jó, a gente vai ler esse versículo super famoso sobre Jó. Lá no capítulo 42, versículo 5, diz assim: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus próprios olhos te veem. E quando um homem vê Deus, algo sempre especial acontece. Não tem como sair da presença de Deus sendo o mesmo. Então, segue no versículo 6, ele diz assim: Por isso menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó e nas cinzas. Jó, ele chega ao fim de si mesmo e por causa do sofrimento que ele passou, ele é capaz de enxergar a si próprio e aí ele é capaz de se render diante da presença de Deus. E muitas vezes, irmãos, o sofrimento que vem nas nossas vidas, ele vem para refinar o nosso caráter, como eu li lá em Romanos, para nos provar não somente diante de Deus, mas também diante dos homens, para nos dar um testemunho diante dos homens. E as tempestades que nos cercam são muitas vezes porta de entrada para a gente poder ver o próprio Deus,
como Jó teve essa oportunidade. São nesses momentos da vida que a gente dá de cara com Deus. E quando a gente vê Deus, não tem como a gente sair sem ser transformado. Agora eu quero voltar um pouquinho nos conselhos de Elifaz. Apesar dos conselhos de Elifaz serem partir desse pressuposto errado, de que Jó estava sofrendo porque ele estava pecando, ele fala uma coisa muito interessante. Lá no capítulo 22, a gente vai ler do versículo 23 ao versículo 26. Se você voltasse ao Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar a sua tenda da injustiça, lançar ao pó suas pepitas e o seu ouro puro de Ofir às rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro. Será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto diante de Deus. Essa é a nota mais pura e verdadeira dos conselhos de Elifaz. Que Deus, ele deve ser o nosso ouro, o nosso único tesouro, a nossa única riqueza e prazer. Porque se eu passo por sofrimento, por calamidade, eu não perco as estribeiras. Porque eu sei que quem me dá segurança é Deus. Isso serve para o oposto também. Se eu tenho muitas bênçãos e se eu tenho prosperidade, se eu estou vivendo um momento de abundância na minha vida, essas coisas elas não vão encontrar espaço para ser ídolo na minha vida. Porque eu sei que elas não são a fonte real de prazer. Então, irmão, se você está sofrendo, se você está passando por calamidade, entenda que não importa as calamidades que te acometem. Se você coloca Deus como seu ouro, você vai entender que você não vai perder as estribeiras, porque você encontra prazer em Deus. E isso também se resolve para quem está vivendo abundância, como o Jó viveu no começo da vida dele, depois no final. Você entende que todas essas coisas boas que estão acontecendo, bênçãos financeiras, emocionais, relacionais, você entende que ela não é o foco principal do seu prazer. Ela não é a fonte real do seu prazer. A sua fonte real de prazer é Deus, porque Ele é o seu ouro. E no final das contas, a gente é buraco sem fundo. O único que consegue preencher o nosso coração de verdade é o próprio Deus. Então, irmãos, não entenda o sofrimento como circunstância ou castigo de Deus. Não se sinta no direito de não ter que passar por eles porque você se vê como justo. Lembre-se que existem grandes tesouros no sofrimento. E o maior dele é o fato de você poder chegar ao fim de si mesmo e ver Deus e dar de cara com Deus. Eu quero deixar uma canção, um poema pequeno, bem antigo, para os irmãos, que diz assim: não tenho prata, não tenho ouro, tenho Jesus que é o meu tesouro. O ouro queima, a prata suja, são tudo coisas que enferrujam. Vem um ladrão e me leva a prata, vem o pirata e me leva o ouro. Mas eu duvido que esse ladrão coloque a mão no meu tesouro. Que essa palavra possa abençoar a vida dos irmãos, que você possa cada dia buscar colocar Deus como o seu ouro, o seu foco principal de prazer, o seu consolo no momento de tribulação. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Tchau, tchau.